Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Best. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Camil. É uma small cap que eu já comentei bastante aqui no YouTube, que vem crescendo bastante, atua no setor alimentício e vem ganhando cada vez mais espaço nos seus ramos de atuação. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Best e acompanhar a carteira de investimentos do canal, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive eu vou deixar um card passando aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que fiz aqui na carteira, lembrando que todos os vídeos de aportes estão aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, a Camil divulgou recentemente os resultados do primeiro TRI de 2023, lembrando que a empresa tem um ano calendário um pouco diferente e o primeiro trimestre oficialmente se encerrou em maio de 2023 e a empresa, que já atua muito forte aí no ramo alimentício, vem crescendo cada vez mais e conta agora com mais 4 categorias e atua em mais um país. A Camil já é um player gigante aí em arroz, feijão, tem várias marcas conhecidas, tem o Açúcar União, atua também em outros países da América do Sul, agora também está atuando no Equador e no Uruguai, com produtos saudáveis e arroz, e no Brasil expandiu aí os seus ramos para massas, biscoitos e café. Recentemente também entrou para o portfólio da Camil a marca Toddy, que a empresa está representando aqui no Brasil. Ela também está expandindo aí, por exemplo, o União, que ganhou café, entrou no ano passado no ramo das massas, com macarrões, etc. E a empresa está se consolidando e crescendo cada vez mais, fez grandes aquisições, e eu estou olhando com bons olhos a situação atual da Camil. Agora falando um pouco da cotação desse papel, que já esteve negociado aí acima de R$11, nesse momento é possível comprar uma ação por R$7,02. Olhando um período de mais ou menos um ano, essa ação caiu bastante, deu uma lateralizada também nos últimos períodos, está aí entre R$6,55 e R$7 nesse momento, ultrapassou um pouco, R$7,02, e a Camil está com um dividend yield de 4,07%. Considerando os resultados que a Camil vem apresentando, o caixa, o endividamento, a empresa realmente não deve pagar tantos dividendos assim, até porque está recomprando uma porrada de ação e também está diminuindo o free float. Agora, sobre esses resultados do primeiro TRI de 2023 comparado com o primeiro TRI de 2022, a receita, como era esperado, segue crescendo, cresceu mais de 10%. O CPV cresceu mais do que as receitas. A empresa inclusive mencionou nas notas explicativas que o custo da matéria-prima subiu um pouco e não foi possível repassar na venda dos seus produtos, e com isso o lucro bruto cresceu cerca de 0,5%. O EBITDA deu uma boa encolhida. Os principais fatores aí que pesaram no EBITDA foi justamente a queda do lucro líquido, que caiu cerca de 33,9% comparando o primeiro TRI de 2022 com o primeiro TRI de 2023. Outra coisa que pesou aqui também no EBITDA foi créditos tributários que a empresa conseguiu, e isso também reduziu o EBITDA do período. E ao longo dos anos, se a gente pegar o crescimento da receita e dos custos, a gente nota que os dois andam juntos. Conforme as receitas vão crescendo, os custos também vão crescendo, e nesse momento a margem bruta está até que bem estável e fechou em mais ou menos 20%. Desde que veio a pandemia, as margens da Camil realmente caíram bastante. A empresa teve bastante aumento de custos de matéria-prima e não conseguiu repassar esses custos para os preços dos produtos, até porque quem define preço é o mercado e não é a companhia. Justamente por isso as margens ficaram um pouco mais apertadas, mas por enquanto está tendo um crescimento linear, os custos e as receitas seguem crescendo, e com isso esse distanciamento entre essas duas barrinhas vão aumentando e o lucro bruto também segue crescendo. Sobre o EBITDA anualizado da companhia, aquele que eu mostrei anteriormente era apenas do trimestre, já o anualizado está nesse momento em mais ou menos 874 milhões, cresceu bastante aí de 2018, 2019, é importante enfatizar, mas teve uma queda aí desde o ano de 2022. A margem bruta, eu já mencionei, caiu desde o início da pandemia, e a margem EBITDA também caiu justamente por isso desde do ano de 2020 para cá. Mas se a empresa realmente arrumar as contas, porque fez muita aquisição recentemente, controlar o seu caixa, eu venho olhando aí com bons olhos para essa situação atual da Camil. Agora, um fator realmente que me preocupa um pouco, que eu até alerto aos investidores de Camil, é a situação do endividamento da companhia. Inclusive, teve eventos subsequentes que a empresa emitiu uma nova debênture no total de 625 milhões de reais.
Camil realmente está se endividando bastante, apesar de que nesse ano de 2023 vão amortizar bastante aí as dívidas da companhia, mas olhando aí o fluxo de caixa eu achei uma situação meio que chamativa, porque está entrando caixa dos financiamentos da empresa e não do operacional. Nesse primeiro tri de 2023, o endividamento fechou em mais ou menos 4 bi, isso aqui é a dívida total da empresa, sendo que 1,4 bi deve ser amortizado no período de até um ano e 2,5 bi são as dívidas de longo prazo. Considerando o caixa, que também diminuiu bastante nos últimos períodos, se a gente pegar o primeiro tri de 2022, que era de 1,3 bi, no quarto tri de 2022 era 1,2 bi, e nesse primeiro trimestre de 2023 fechou em mais ou menos 921 milhões, caiu mais de 30% desde o primeiro trimestre de 2022. Realmente o caixa ficou numa situação mais delicada. As empresas realmente têm alguns desafios e a dívida líquida nesse momento é de 3 bi. Com isso, temos a dívida líquida sobre EBITDA de 3,5 vezes. Esse indicador já está num valor alto, vem aumentando bastante se a gente pegar aí os últimos resultados, e eu ficaria alerta, até porque a empresa fez essa nova emissão de debêntures. E notem aqui, olhando esse indicador, que realmente houve um baita crescimento na dívida líquida sobre EBITDA. Se a taxa Selic baixar, isso aqui deve diminuir, mas nesse momento está mostrando um valor até que alto. Esse, ao meu ver, nesse momento é o único fator de risco, a queima de caixa e o aumento do endividamento da empresa. Sobre a DRE, olhando o histórico dos últimos anos, realmente as receitas estão crescendo bastante, já o lucro líquido, a empresa sofreu um pouco, tem uns desafios aí pela frente, e o lucro líquido, notem que realmente deu uma freada no crescimento, principalmente após o ano de 2020, né? Ficou meio que lateralizada aqui esse lucro líquido. Em 2022 deu uma recuada, 2023 deve ser também um lucro líquido bem similar ao que foi em 2022, pelo menos é o que a gente pode esperar olhando esse primeiro tri de 2023. E algo que eu já mencionei no início do vídeo, a empresa realmente não deve pagar grandes dividendos, o payout deve ser também algo bem próximo de 25%, o lucro também vai ser mais ou menos isso que a empresa apresentou em 2022, é pelo menos o que a gente calcula, mesmo com as receitas crescendo, o lucro não deve acompanhar esse crescimento, pelo menos até o endividamento ficar numa situação mais confortável. Mas algo também que vem chamando a atenção positivamente são os programas de recompra da Camil. Cada vídeo que eu estou fazendo, o free float está diminuindo porque a empresa está comprando cada vez mais ações no mercado e está cancelando essas ações em tesouraria. No último vídeo que eu fiz, se não me engano, o free float era 29%, agora caiu para 28%, e foi até que recente esse último vídeo. E nesse momento a empresa tem no total 350 milhões de ações, sendo que o free float é de mais ou menos 98 milhões e 500 mil, já diminuiu bastante desde o último vídeo que eu fiz, e até maio de 2023 a empresa já tinha aí mais de 1.886.000 ações desse último programa de recompra, que foi o 8º, onde a Camil vai comprar até 9 milhões de ações. Antes desse programa, ocorreu um anterior de 10 milhões também, foi um programa recorde, e a empresa comprou essas 10 milhões de ações e cancelou essas ações em tesouraria. Isso aí é algo também que agrega bastante para a empresa e valoriza cada vez mais as ações dos acionistas. Mas se a gente vê, o preço da ação não está refletindo isso, porque basicamente a Camil está comprando suas ações, mas o mercado está vendendo. Isso aos poucos vai tirando a liquidez, deve valorizar no longo prazo as ações dos acionistas, mas a gente vai acompanhar também juntamente com os resultados da empresa. Logo mais a empresa vai fechar o segundo trimestre, quando apresentar também vamos acompanhar e ver o que realmente está acontecendo, até por conta desses eventos subsequentes que a empresa pegou mais endividamento do mercado. E olhando esses indicadores de valuation atual da Camil, até que temos números bem atrativos. O dividend yield deve continuar aí baixo, 4, 5%, dependendo aí do preço da ação. O preço sobre o lucro nesse momento está em mais ou menos 5, mesmo com o lucro diminuindo um pouco, a empresa ainda está com um preço sobre o lucro excelente. E o P sobre VP 0,82, a ação segue sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, porque o valor patrimonial da ação segue subindo e o preço não acompanha esse crescimento. Já que a Camil não está distribuindo tantos dividendos, o lucro líquido vai para o patrimônio líquido e isso vai aumentando o valor patrimonial da ação. Por si só, os indicadores nesse momento são muito bons e, como eu já mencionei anteriormente, a única coisa que eu acompanharia com mais atenção é o crescimento da dívida e a queima do caixa, que está ocorrendo aí já há alguns períodos. E olhando aí o gráfico da cotação versus o lucro, a gente percebe que nesse momento está tendo o maior distanciamento
entre a cotação do mercado e o lucro da ação, porque aos poucos o lucro está crescendo e o mercado segue batendo no preço da ação. Basicamente, pelo que eu venho acompanhando, o único player realmente relevante que está comprando ações da Camil é a própria Camil. Os pequenos investidores em geral seguem vendendo, mesmo a empresa conseguindo aumentar as receitas e apresentando lucros interessantes. Ao meu ver, mesmo mencionando tudo o que eu disse até o momento, quando isso aqui ocorre, esse distanciamento pode sim se tratar de uma boa oportunidade de investimento, mas obviamente esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação e cabe a cada investidor avaliar e analisar se vale ou não a pena investir. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.